Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito, sejam todos muito bem-vindos. Está rolando neste momento protesto lá, rapaziada, nas intermediações ali no Morumbi, inclusive também lá no CT. A verdade é que a torcida está protestando, pedindo fora Casares. Eu vou colocar o videozinho aqui para vocês assistirem, já começar com esse vídeo aqui, então para a gente não perder tempo, aquela de sempre. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aqui. Muito importante você deixar o like e ativar o sininho das notificações. Se inscreve aí no canal para dar aquela moral de sempre aqui. Então vamos colocar esse vídeo aqui para a gente começar aqui os nossos assuntos, falar sobre Muricy, o Crespo que fica, a diretoria garantindo que vai dar reforços para o Crespo, as mudanças, mais de 10 saídas aí de profissionais já também, saídas confirmadas no São Paulo. Parece que a galera lá só vai na pressão, né, galera? Parece que agora eles resolveram trabalhar. Será mesmo? Vamos ver esse vídeo aqui, depois a gente comenta mais. Esse foi um vídeo internamente, né, lá dentro do clube social, aos arredores também, ali, tem também ali na parte ali onde fica as organizadas. Agora tem um outro vídeo aqui também, onde o coro é mais alto, mais forte. Vamos ver esse aqui também, galera. Inclusive, vai deixando o seu comentário aí, o que você pensa disso, dê sua opinião aí, que daqui a pouco a gente dá a nossa aqui também. Fora Casares! Fora Casares! Fora Casares! Fora Casares! Fora Casares! Fora Casares! Ninguém suporta mais, né, galera? Inclusive esse movimento, galera, ontem, né, saiu inclusive ontem, deixa eu colocar aqui na tela, ó, o recado, né, a convocação para esse protesto, esse movimento, né, protesto pacífico contra a gestão Júlio Casares, que está acabando com o nosso São Paulo Futebol Clube, né, quando domingo, né, 30 do 11, inclusive hoje é aniversário do Muricy, já já a gente fala um pouco mais do Muricy. Horário às 10 horas, local, né, o portão 7, todos de preto, porque estamos de luto. Todos são bem-vindos. Tá aí. Inclusive tem mais algumas imagens aqui, ó, desse protesto lá dentro, ali também, nos bares ao redor, no clube social, em frente lá ao portão 7, aos arredores do Zumbi. A verdade, tem muito mais vídeos e muito mais imagens, mas eu acho que vocês já entenderam o que está acontecendo, né, galera? Qual que é a ideia desse protesto? É tirar o cara fora. Esse aqui, ó, ele mesmo. Fora Júlio Casares, para Casares. É aquilo que a gente vem falando sempre. É o pior presidente da história do São Paulo. Pelo menos assim vejo também, na minha opinião. E olha que o Júlio Casares, ele teve de tudo, né? Ele teve tudo para fazer uma boa gestão. Se a gente olhar a gestão dele, teve o título da Copa do Brasil, o título da Supercopa, o título do Campeonato Paulista, 2 vice-campeonatos, é verdade, mas o que pegou? Porque o torcedor do São Paulo, a gente tá vendo o quê? Os rivais voarem, os rivais crescerem e o São Paulo ficando para trás. E o que mais pegou, o que mais incomodou nessa gestão, e eu tenho certeza que todos veem assim, é que o São Paulo, um clube que arrecada, faz patrocínios, os maiores patrocínios da sua história. O São Paulo conseguiu coisas que jamais tinha conseguido na história financeiramente, e você vê a dívida crescendo, e sempre não tem dinheiro, nunca tem dinheiro para comprar jogadores. Só que aí você entende como que eles estão pagando a dívida. A pergunta é, como pagar a dívida se estão aí de 2 a 3 meses com os salários atrasados dos jogadores? E, quer dizer, não está pagando os jogadores, mas também como alegar superávit que estão reduzindo a dívida? A grande questão dessa diretoria foi fechar todos a sua gestão com as organizadas talvez agora acordaram, até porque eu acho que ninguém tem sangue de barato. Uma hora a pessoa tem que acordar, uma hora a pessoa tem que ver aquilo que é melhor para ela e o que está fazendo com o São Paulo. Esses protestos, na minha opinião, é só o começo do que está por vir. Eu tenho algumas informações que o negócio vai piorar, vai ter um racha entre organizados e diretoria do São Paulo. Isso aí já está previsto para acontecer nos próximos dias. Não posso dar muitos detalhes aqui também, tá bom, galera? Mas vai acontecer e assim, eu não ligo.
Eu não posso revelar nomes aqui de quem fala, porque a gente tem contato lá com algumas pessoas, com alguns setoristas, com alguns opositores do Casares, né? Alguns conselheiros ali que a gente vem sempre conversando e passando algumas informações para a gente. Não é o momento, segundo eles, politicamente, deles se pronunciarem, porque se eles fizerem isso, eles podem ser expulsos do conselho, podem ser afastados, como já aconteceu aí com um ou com outro aí, com os dois aí. Ou seja, a direção, a diretoria decidiu que politicamente eles só podem se pronunciar ali a partir de março, ou seja, eles não podem fazer campanha política. Então, algumas coisas que a gente sabe também, a gente não pode falar tudo, galera, mas uma coisa é certa, vai ter um racha aí com uma parte de uma torcida organizada do São Paulo. A coisa no São Paulo, nos bastidores, está fervendo, está bem pior do que a gente vê em alguns vídeos, do que sai na imprensa, os bastidores do São Paulo. A tendência é fazer o quê? Tá chegando o caos, não tem mais para onde correr. E depois, tem que melhorar. Tem que melhorar. A ideia é sim o Júlio Casares, né, ele renunciar ao cargo. Ele tem que fazer isso, cara. Né? Vai ser difícil gerar um processo de impeachment. São muitos votos, muitos conselheiros, já que esses conselheiros não querem saber, eles não querem o bem do São Paulo. Então a pressão pode levar o Júlio Casares a renunciar. Eu de verdade espero que isso aconteça para ter uma mudança no São Paulo. Se a gente para pensar um pouquinho, você que é torcedor, eu tenho certeza que você entende a história do São Paulo. Pelo momento mais difícil que a gente passa na história, para quem até mais antigo diz que é o pior momento do São Paulo até lá, até na construção do Morumbi, onde o São Paulo ali não tinha dinheiro, onde o São Paulo teve muitas dificuldades. Em outros anos também, eu lembro de uma crise financeira do São Paulo, galera, para vocês terem ideia, em 95, 96, quando o Casal Del Rey, ele fez a reforma do Morumbi, precisou pegar empréstimos, garantias, né? O São Paulo estava numa situação muito difícil, mas, cara, igual hoje a gente vive, não existe. E olha só, apesar de tudo isso, do que os caras fazem com o São Paulo, do que eles estão levando ao São Paulo, sabe, a uma destruição, a acabar com o clube, a diminuir essa grandeza, essa camisa, a gente continua sendo o único clube brasileiro que ganhou 3 brasileiros seguidos. A gente continua sendo o clube brasileiro o primeiro a ganhar 3 Libertadores, o único clube brasileiro a ganhar 3 mundiais, o único clube brasileiro a ganhar 7 títulos internacionais no mesmo ano, no ano de 1993. E nessa data FIFA aqui, tá? Eu tô preparando legal um documentário pra gente bacana desses títulos do São Paulo. Vai ser uma coisa legal para a gente reviver um pouco essa história, porque hoje o que a gente está vivendo, o torcedor São Paulino, sentimento de nostalgia, a gente precisa também olhar para frente. Então, galera, só para encerrar essa partinha aqui, essa parte, olha só, apesar de tudo isso, o São Paulo continua sendo essa grandeza, um clube gigantesco, com uma camisa enorme, um peso enorme, que todos reconhecem, não só no Brasil, sul-americano e mundial. O São Paulo conseguiu em 2 anos seguidos, cara, ser campeão mundial, campeão em 92 e 93 o bi. Que clube brasileiro que conseguiu isso, a não ser o Santos do Pelé em 62 e 63. Hoje ninguém conhece, ninguém consegue. Olha os rivais aí. O Flamengo chegou à sua 4ª Libertadores, tem um Mundial. Vai disputar lá também o Intercontinental, vai disputar depois lá também o Super Mundial, mas dificilmente algum clube brasileiro vai conseguir fazer a façanha que o São Paulo fez. E não foi por acaso, foi porque tinha pessoas competentes, tinha bons jogadores, formava, revelava, vendia e continuava gerando, e o São Paulo crescendo, e o São Paulo se transformou numa potência mundial. E isso pode voltar? Lógico que pode. Eu ainda acredito e tenho esperança. Tudo bem, pode ser que não seja aquele São Paulo dos anos 90, ali o São Paulo de 15 anos atrás, mas pode ser um novo São Paulo, por que não? Não surgiu aí um novo Cruzeiro, um novo Palmeiras, um novo Flamengo? Sim, eles estão em fases diferentes. Agora, a gente precisa também ter pessoas competentes, gestão séria de futebol, profissionais, não é isso? E falando em gestão séria, em profissionais, comenta aí o que você acha. Não esquece de deixar esse like aqui para ajudar a fortalecer aqui o canal. Valeu? Olha isso, mais de 10 saídas confirmadas no São Paulo. O que me pega um pouco de surpresa, até porque a gente sabe os jogadores que vão sair, mas vão sair profissionais do departamento médico, da fisiologia, da
preparação física e mais gente ali da coordenação do futebol. Mais de 10 saídas confirmadas para saírem agora em dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro. Eu acho bom, acho ótimo, porque a gente sempre cobre isso aqui, que precisa ter profissionais. O São Paulo precisa mudar esse departamento médico, essa fisiologia, essa preparação física permanente do São Paulo com esses arcaicos, esses preparadores físicos, que parece que os caras moram ali, os caras não saem, né? Então precisa ter mais autonomia profissional, gestão profissional no São Paulo. Agora, o Muricy, que hoje, inclusive, completa 70 anos, está completando 70 anos, parabéns para você, Muricy, pelo seu aniversário, que foi uma referência como ídolo, como treinador do São Paulo, como jogador do São Paulo, mas hoje, como coordenador, fica muito a dever e a gente, eu acho que se decepcionou com o Muricy. Agora o Muricy passa a ser um homem forte do futebol junto com o Rui Costa. Segundo ele vai ter mais autonomia, vai ter mais força, mais poder de decisão para decidir sobre a montagem do elenco e também contratações. Ah, essa eu quero ver. Agora, vamos ver se isso vai ser um fator assim que de repente pode ser decisivo. Lógico, precisa de grana, não é verdade? Para contratar. Mas segundo então o Muricy Ramalho, ele terá essa autonomia junto com o Rui Costa. O mínimo que a gente espera é que o São Paulo tenha um 2026 melhor do que o 2025. E precisa ser muito melhor, né, galera? Porque o 2025 do São Paulo está terminando tenebrosamente. E olha só, o São Paulo não merece, na minha opinião, ir para a Libertadores. Esses caras aí não merecem. O São Paulo sempre vai merecer a grandeza, a camisa do São Paulo. Libertadores sem o São Paulo é diferente. E o torcedor do São Paulo sabe disso. Se o São Paulo for para uma pré-Libertadores, logicamente que a gente apoia o clube. Agora, sempre vai apoiar o time. Esses protestos que fazem, e aí é onde eu vejo que entra numa guerra diretoria e torcida. Por que eu falo isso? Cara, não adianta nada você, na minha visão, você vai lá e protesta contra a diretoria, que você quer esse fora, quer aquele fora, pede para sair, ninguém sai, continua na mesma. Aí tem um jogo lá no Morumbi, vai lá, colocam 40, 45 mil pessoas. O que você está fazendo? Você está apoiando, ok? Está apoiando o time. Mas está dando grana para eles, ou seja, está fazendo eles girarem a máquina e continuar lá. Então, quando é uma guerra e é uma disputa, eu acho que o torcedor de São Paulo tem que acordar. Porque se você lota o estádio, contra o Corinthians lotou, contra o Mirassol lota, contra não sei quem lota, você vai lotando, você está continuando. Daqui a pouco ganham os jogos e eles metem as curvas de fumaça e tudo é abafado. Eu acho que é o momento do torcedor acordar e realmente a gente pedir a saída desses caras. E a gente pensar também um pouquinho se vale a pena a gente estar lotando o estádio para dar dinheiro para esses caras. Olha, gente, eu andei pensando, estranhamente, eu falei, poxa, estranhamente, o Rafael toma o terceiro. Já comentei isso aqui com vocês, mas o Rafael tomou o terceiro cartão amarelo, ficou fora do jogo contra o Inter, contra o Fluminense. O Luciano, apareceu uma lesão suspeita, agora parece que ele vai jogar contra o Internacional, enfim, surgiu uma lesão do nada no Luciano, né? E um jogador que não corre muito em campo, né? Inclusive, ele não corre, não se machuca porque não corre, não dá um carrinho. Isso é verdade. Você não vê o Luciano dividindo uma bola, né? Aí é o seguinte também. Chega no jogo contra o Fluminense, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, ele não foi no jogo contra o Fluminense. Aí antes disso, o São Paulo já tinha mudado o jogo contra o Internacional para Vila Belmiro, sendo que o jogo ia ser no Morumbi. Depois disseram ali que era por conta do gramado, que não ia ficar pronto e tal. A gente viu depois que era mentira, que nada a ver, os setoristas confirmaram que o gramado ficaria pronto a tempo sim. Pode ser que eles até atrasem, sabe, galera, isso aí, para não ficar pronto, para justificar que o gramado não ficaria pronto. Mas detalhe é que tudo que foi mostrado, tudo que antecedeu essa goleada para o Fluminense, historicamente, uma das piores da história do São Paulo, inclusive gestão Casares, parece que estava premeditado. Parece que as pessoas previram que ia acontecer isso. Pessoas começaram a sumir antes dessa goleada. Vocês estão entendendo? É muita coincidência. Então, galera, e agora, o que a gente chega aqui na parte do Crespo? O Crespo garante que fica para 2026. Ele deve continuar como treinador do São Paulo, mas eu não tenho dúvidas que o Crespo vai cair no Campeonato Paulista se for com esse mesmo elenco. Com os jogadores no departamento médico, só voltando o Caleri,
com esse monte de jogador no departamento médico, esse monte de jogador de férias, começando já a temporada em janeiro com o Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, o Crespo não vai sobreviver. E o próximo que chegue também não vai sobreviver. O próximo que chegar no São Paulo para ser o treinador também não vai sobreviver. Não basta trocar só os profissionais que estão lá, esses profissionais do departamento médico, fisiologia, preparação física, membros da diretoria, como a gente está vendo. Tem que trocar também esses jogadores. Como vai fazer? Da onde que vai achar dinheiro? Ou faz isso, ou é Série B ano que vem. Agora o torcedor ele vai ter que escolher um lado. Ou o São Paulo aumenta a sua dívida, ou o São Paulo corre o risco de cair para a Série B. Porque com esse elenco, com esses jogadores, com a dispensa de alguns, se não contratar meia dúzia de jogadores, jogador bom, jogador que jogue, é Série B. Será que vale a pena a gente cair para uma Série B? Porque não poderia gastar mais 50, 60, 80 ou 100 milhões de reais para aumentar a sua dívida? O Corinthians fez isso. O Corinthians, ano passado, o que ele fez? Teve que aumentar a sua dívida, né? Não pagou alguns jogadores aí, é bem verdade. Mas o que o Corinthians fez para se livrar do rebaixamento? Contratou. Saiu contratando jogadores. Aí trouxe Mateuzinho, trouxe Memphis, trouxe não sei quem. Saiu contratando jogador para quê? Para dar qualidade ao time, senão o Corinthians cairia para a Série B mais uma vez. O São Paulo vai ter uma escolha, esses dirigentes vão ter uma escolha. Ou será que eles vão apostar nesse mesmo elenco envelhecido, cheio de lesão, cheio de encostados, que eles jogam no DM. Deve ficar jogando ping-pong no DM, porque bola eles não jogam. Não dá para aliviar para isso, não. Na boa, galera. Será que eles vão apostar nisso ou realmente eles vão ter um time competitivo como a diretoria do Crespo, que vai ter reforços? Reforços vão chegar. Agora, se é uma cortina de fumaça ou não, a gente vai saber agora depois do término do Campeonato Brasileiro. Porque a garantia da diretoria é que ao término do Campeonato Brasileiro vai acontecer uma grande mudança na estrutura do futebol do São Paulo. E tomara que essa grande mudança comece com a saída do Júlio Casares. É isso. E só para deixar um recado aqui no final, olha que interessante, galera. O Danilo, que fez o título, o gol do título do Flamengo, a quarta Libertadores, né, o quarto título contra o Palmeiras. O Danilo, que inclusive teve um gesto, olha só para você ver como são as coisas. O Pulgar lá, o volante do Flamengo, deu um pisão na canela lá do jogador do Palmeiras. O Pulgar não foi expulso. Semelhante àquilo que já tinha acontecido no clássico Palmeiras e São Paulo, onde o jogador do Palmeiras lá, o zagueiro do Palmeiras, quase quebrou a perna do jogador do São Paulo. Ele não foi expulso. E ontem o Pulgar também do Flamengo não foi expulso. Detalhe, o Flamengo ganhou de 1-0. Gol de quem? Gol do Danilo. Gol do Danilo, que no jogo contra São Paulo, Flamengo e São Paulo, os caras foram lá, chutaram, caiu a bandeirinha do São Paulo, né? Foi na Vila Belmiro quando saiu o gol do Flamengo, onde foi 1-1, né? O que o Danilo fez? O Danilo foi lá, levantou a haste, né? Aquele cabinho lá da bandeirinha, estendeu, arrumou a bandeirinha do São Paulo, que foi um gesto legal para a torcida do São Paulo. E olha só, o Danilo fez o gol no nosso arquirrival e garantiu o título da quarta Libertadores do Palmeiras. As ironias que são bacanas no futebol brasileiro. E que legal, né, galera? Assim, são coisas que realmente são mágicas no futebol. Então, mais uma vez aí, parabéns ao Flamengo pelo quarto título e o nosso arquirrival chorando mais um vice. São 3 vices, né, no Campeonato Brasileiro. A Leila Pereira ainda no final, 3 vices, Campeonato Brasileiro, Paulista e Libertadores, e a Leila Pereira dizendo que o Palmeiras vai continuar forte e só ganha quem chega em final. E também só perde quem chega em final. Tá certa a Leila Pereira. E continuemos, né, galera? É isso aí. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos, nas suas redes sociais. Aqui embaixo tem links, né, das empresas onde você pode comprar produtos pela Shopee, pelo Mercado Livre. Você comprando através desse link aí, gera para a gente um descontinho, né? Uma porcentagem aí dessa renda aí. É pequenininha? Mas ajuda com certeza, como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. É isso aí, valeu? Enche o papo, enche o bico, né? Sei lá, enche o papo, né, galera? Enfim, qual que é o ditado? Comenta aí. Tamo junto, galera. Com muita humildade, aqui lá vamos nós. Forte abraço, fique com Deus. Até o vídeo. Vamos, São Paulo.
a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o tricolor sempre em busca do mais alto grau.